E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao novo quadro do meu canal, chamado Revendo e Relendo, onde eu vou pegar filmes, livros, séries e não vai ter jogos e tudo mais. Eu vou relê-los, ou entre aspas, né? Ou revê-los e reavaliá-los e dar uma nota de 0 a 10 a alguns tópicos, dependendo do gênero e do subgênero que o livro, do filme ou da série apresenta. E hoje eu vou reler um livro. Seguinte, eu vou meio que reler um livro. E o livro é Diário de Banana, um dos meus primeiros livros e um dos livros que me fez me apaixonar pela leitura. Eu vou deixar aqui nos cards para você ver. E eu vou dar uma nota de 0 a 10 a esses tópicos seguintes: autor, história, protagonista, personagens secundários, arte do livro. E é isso. Esses são os 5 tópicos que eu vou reavaliar nesse livro. E a arte do livro é a pintura, né? Que mostra a pintura e tal, né? No livro. E vão dar tópicos específicos de acordo com o subgênero do livro, ou do filme, ou da série que apresenta. E hoje, como é um livro do subgênero ficção, seguinte, Diário de Banana tem o subgênero de ficção. Eu vou dar 2 tópicos extras que serão o final da obra, se a conclusão foi boa e faz sentido, né, com a história, se fecha bem a história, e criatividade, se a obra faz, ela traz novas ideias ou ideias novas também, ou só repete tudo que já tinha visto antes em outros livros. Mas e aí, entenderam como é que vai funcionar? Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então, simbora reler o primeiro livro de Diário de um Banana. E rapaz, essa foi minha maior introdução, hein? Nossa, 2 minutos de introdução, tá doido? Muita coisa. E gente, pra quem que não conhece o livro ainda, ele é uma narrativa em primeira pessoa que mistura textos e ilustrações. Ó, vou mostrar um pouco aqui pra vocês. Aí, ó, tá aí na tela pra vocês. Mistura textos e ilustrações, criando uma leitura dinâmica e divertida. E ele também retrata o cotidiano de um garoto comum, com conflitos escolares, familiares e sociais, mas sempre com exageros de humor, tornando tudo mais engraçado. E o Greg, que é o protagonista, né, ele tem muitas falhas evidentes, mas ele é cativante. Enquanto o Rowling, que é o melhor amigo do Greg, não, personagem secundário, e a família dele também adicionam camadas de humor e humanidade à história. E também são temas recorrentes que incluem amizade, popularidade, de escola até dinâmica familiar, que sempre são apresentados de forma leve e engraçada. E a obra também é perfeita para jovens leitores aí como eu, mas também entretém adultos que se identificam com as situações que aparecem aqui nesse livro, que aparecem no humor desse livro. Se você se identifica, né? Se você teve uma adolescência parecida, vai ser mais ou menos isso que você vai encontrar, entendeu? E, gente, agora que vocês já sabem a história do livro, vamos contar a história e reavaliar o final do livro, né? Eu não falei a história sobre o livro, né? Eu falei um resuminho sobre o livro. Agora você fala um pouco sobre o livro. Gente, olha que barulho satisfatório. Cara, muito bom. Eu gosto desse barulho. E, gente, a história começa com Greg Heffley explicando que ele quer registrar sua vida e se tornar popular na escola. Olha, no primeiro trecho, ele literalmente no primeiro trecho, ele já diz isso aqui, ó. Ó, preste atenção. Primeiro trecho ainda, ó. Em primeiro lugar, quero esclarecer uma coisa. Isto é um livro de memórias, não um diário. Eu sei que se diz na capa, mas quando a mamãe saiu para comprar essa coisa, disse especificamente que queria um caderno sem a palavra diário escrita nele. É literalmente a primeira frase. Já tem mais esclarecido do que isso? Não é. Então, bora pra história. E o Greg, ele apresenta sua família. O Roderick, o irmão mais velho que adora irritar ele. O Manny, que é o irmão mais novo e mimado pra caramba. E os pais que tentam tudo manter em ordem. E o Greg, ele descreve o seu melhor amigo, Rolly Jefferson, inocente e divertido, que frequentemente se mete em confusões sem ao menos perceber. E ele observa também como a escola é uma selva social, se posso dizer assim, cheia de regras invisíveis sobre popularidade e aceitação. E tentativas de impressionar os seus colegas e professores resultam em pequenas atrapalhadas como tropeços, comentários errados e embaraçados em público. E o Greg mostra
com sarcasmo, né, e exagero, tudo o que escreve, principalmente em relação ao Rowley, e ele tenta se adaptar ao novo ambiente escolar, mas logo percebe, que ele percebe, gente, que a popularidade não vem tão facilmente. Ele meio que tem uma lista de popularidade, e ele tem que ser o primeiro da lista sempre de popular e tal. Isso aí dá mó doideira pra ele, cara. Em algumas ilustrações mostram Greg escrevendo um diário, gesticulando ou reagindo a situações bem constrangedoras até. Ele comenta sobre colegas que tentam se mostrar inteligentes ou populares, muitas das vezes de forma cômica. E o primeiro mês termina mais com Greg traçando estratégias para sobreviver e se destacar na escola, porque aqui os capítulos eles são divididos em meses. E no roteiro eu fiz a mesma coisa, dividi os capítulos do roteiro em meses também, né? Setembro, outubro, novembro e dezembro, que são os 4 meses do livro que aparece. E o Greg, ele já começa a entender a diferença entre os populares e os demais alunos, mesmo que ainda não sabe lidar muito bem com isso. E as primeiras interações com os professores mostram a dificuldade em se encaixar, né? Greg observa pequenas injustiças na escola, né? Exagerando para o efeito cômico, obviamente. E ele se compara aos colegas, sempre se achando que poderia ser melhor. E para quem conhece essa franquia, sabe muito bem o que o Greg é capaz de fazer para tentar ser melhor que todo mundo. E a partir desse momento do livro, o Rowling já começa a se destacar por sua ingenuidade, causando momentos engraçados, até porque o Greg planeja aventuras e estratégias da fama que provavelmente vão fracassar. Pra quem conhece ele sabe muito bem que vai fracassar sim. Vai fracassar, certeza. E o leitor também percebe a visão distorcida do Greg tem da realidade, mas de forma também divertida, ó. E frases engraçadas incluem comentários sobre sua própria suposta genialidade, que não tem. E, gente, o humor físico e social é introduzido, preparando o leitor para as trapalhadas seguintes. E em setembro termina mostrando como Greg está motivado, curioso e pronto para encarar o ensino fundamental. E mais pra frente, no mês de outubro, traz a famosa maldição do toque do queijo. É uma fatia de queijo velho deixado no pátio que ninguém ousa tocar nele. E Greg e Rowley tentam evitar o queijo ao máximo, criando planos ridículos para escapar da maldição do toque do queijo. E situações hilárias também acontecem quando tentam passar o problema para outros colegas, né? Que Ron que continua a guitar, Greg tocando música alta e pregando pressas. E também, óbvio, com sua banda que fica tocando na garagem, que o baile dele odeia isso. E o Manny também faz algumas coisas que deixam o Greg responsável de alguma forma. O Greg observa a inocência do Ronald, que muitas vezes atrapalha ou aumenta também a confusão. E tentativas de popularidade seguem, mas falham de maneira cômica, sem deixar muito pesado. E também ilustrações mostram como Greg segurando o queijo ou reagindo a um nojo exagerado. E eventos também na escola, como jogos e apresentações, acabam em sempre desastres. E Greg percebe também que ser popular na escola é muito mais difícil do que ele realmente imaginava. Ele tenta até manipular colegas e situações, mas sempre se dá mal. E o humor físico social é constante, ele tem muito aqui nesse livro, tornando cada vez mais divertido. E frases engraçadas também incluem comentários sobre colegas tentando passar a maldição do toque do queijo uns para os outros. Porque, pra quem não sabe, quem toca no queijo tem a maldição do toque do queijo e só se livra dessa maldição quando alguém toca em outra pessoa. E o Greg, ele se frustra com a popularidade dos outros, porque quem conhece ele se irrita com qualquer coisa que é pior, que é melhor que ele, mas mantém seu espírito ambicioso como sempre. E o mês também mostra pequenos aprendizados no mês de outubro, como perceber que algumas ações têm sérias consequências. E situações familiares também continuam muito cômicas, mostrando conflitos e diferenças entre os três irmãos. E o Rowling continua permanecendo como um amigo fiel, mas também mesmo causando os problemas sem perceber. E a narrativa também reforça o sarcasmo da visão distorcida do Greg sobre o mundo. E o mês também termina com pequenas vitórias e derrotas, mantendo o leitor ainda entretido. E outubro mostra que o humor é exagerado e é a essência do livro. Ele realmente faz o livro ser o que ele é. E também que Greg precisa lidar com situações realmente inesperadas que eu tenho certeza que nem você esperava disso.
E depois disso, Greg enfrenta novos desafios escolares, como trabalhos em grupo e apresentações que quase sempre terminam em realmente desastres. E ele tenta manipular colegas para melhorar a sua imagem, melhorar sua popularidade, mas estratégias falham de novo, mas de forma engraçada. E Rowling também continua sendo seu parceiro fiel, mas sua ingenuidade causa vários constrangimentos adicionais. E o Roderick e Manny também estão sempre criando aí situações complicadas em casa, tornando a vida de Greg ainda mais caótica em um verdadeiro pesadelo. E também festividades escolares e pequenas competições geram momentos cômicos e vários embaraçosos. E ilustrações exageradas mostram Greg tropeçando, sendo alvo de piadas ou reagindo de maneira exagerada. E também o Greg observa a diferença entre os populares e os demais, com comentários sarcásticos, situações engraçadas que incluem brincadeiras de mau gosto, o famoso bullying, e competições e também pequenas intrigas sociais. Algo que pra mim é um problema, porque eu não consigo sair de casa. E o humor exagerado do livro também mantém a leitura bem leve e divertida para pessoas pequenas, crianças pequenas, né? E o Greg começa a perceber consequências de suas atitudes, principalmente em relação ao seu amigo, né, o Rowley. Ele até tenta escapar de responsabilidades, mas é sempre pego em flagrante. As ilustrações reforçam o humor físico e social do livro. E também frases icônicas que incluem comentários sobre a sua própria inteligência ou estupidez alheia. Acho que é mais estupidez. E o Greg, como sempre tenta se destacar, mas percebe que nem isso é possível. E o mês mostra os altos e baixos na amizade com o Rowley, que alterna entre ajuda e complicação. E também Greg aprende lições pequenas, como a importância da honestidade e do cuidado com os amigos. Algo que ele nunca mais fez nos próximos livros. E você vai ver no canal, revendo e relendo um jovem crítico. E eu falei o contrário, desculpa. É um jovem crítico revendo e relendo. E as situações familiares do Greg continuam rendendo momentos engraçados. E ele tenta até conciliar a escola, famílias, amizades também, quase sempre da mesma forma estúpida e desastrosa. E o humor contínuo também mantém o leitor. E, né, que mantém ele preso com atrapalhadas e exageros. E novembro termina com Greg se mostrando mais consciente, mas ainda cheio de ambições e erros divertidos e falta de empatia. E no final do livro, né, o último mês, mostra o ano escolar faz festas, celebrações e reflexões sobre os acontecimentos passados e Greg avalia suas atrapalhadas e falhas, mantendo o seu sarcasmo e exagero, mas ele percebe que sua amizade com Rowling também é mais importante do que a popularidade. E eventos familiares como festas de Natal e pequenas discussões também geram cenas muito cômicas. E atividades escolares também reforçam o humor físico, com Greg se metendo em distrações e desastres hilários. E ilustrações também mostram momentos engraçados, como Greg derrubando decorações ou sendo alvo de colegas e daqueles caras lá do Halloween, porque quem lê o livro sabe. E o toque do queijo continua sendo relembrado com uma aventura engraçada. E o Greg reflete sobre o seu crescimento social e pessoal, ainda que de forma divertida e leve. E também, óbvio, ele aprende com lições sobre responsabilidade e amizade. E situações familiares também relevam o contraste entre diversão, frustração e exagero. E, óbvio, o humor físico também é constante, mantendo a leitura ainda divertida para os leitores. E frases engraçadas também incluem comentários sobre as festividades e trabalhadas de fim de ano. E, óbvio, do Halloween também. E o Greg ele já observava que a popularidade realmente não é tudo, e sim que o valor da amizade é maior que a popularidade. Ele encara as confusões do ano com um bom humor, se eu posso dizer assim. Ilustrações reforçam os exageros e expressões cômicas do protagonista. E a narrativa também mantém a voz sarcástica do Greg até o fim. E lições pequenas também são aprendidas e apresentadas de forma engraçada e indireta. E o livro termina também mostrando que Greg e Rowley continuam sendo amigos, apesar dos problemas. Em dezembro fecha com o ano escolar, com várias reflexões, diversões e humor constante. E o final também prepara o terreno para os próximos livros, deixando o leitor ansioso pelas próximas aventuras. E eu tenho certeza que você também está ansioso pelos meus próximos vídeos do Revendo e Relendo. E agora que terminamos de reler o livro, vamos avaliar todos os tópicos. Cara, vamos começar com o tópico do autor. Cara, eu realmente gosto do autor. Eu acho que Jeff Kinney escreve ótimas histórias e bem criativas. E também escritas com amor. E nenhuma dessas ideias que ele escreve é repetida.
que você vê várias histórias dele, mas nenhuma delas tem a mesma premissa, ou a mesma história, ou, sei lá, uma história parecida com outro livro. Eu adoro os livros dele. Eu tenho todos os livros da saga Diário de Banana. Eu tenho todos, cara. Então, cara, de acordo com isso, cara, a nota do autor pra mim, cara, vai ser 9 de 10. Eu acho o Jeff Kinney muito bom do que ele faz. Eu acho ele um autor muito bom, eu gosto muito do Jeff Kinney. Então pra mim vai ser 9 de 10. Agora, protagonista, cara, Greg é um bom protagonista, eu gosto dele. Ele é um bom personagem, ele é um bom protagonista e tal, mas, cara, o problema é que ele nunca aprende com os erros que ele comete, cara. É sério, ele nunca aprende com os erros. Ele é meio que um sociopata, né? Ele não sente empatia, muito menos tristeza quando alguém se dá mal na vida. E com base nisso, a minha rota pro protagonista, cara, minha nota, cara, é 6 de 10. Cara, não me entendam mal, não me levem a mal. Eu gosto do Greg. Eu achei ele um ótimo protagonista. Eu realmente gosto dele. E, gente, eu sei que no final do livro ele se reconcilia com Rowling, mas essa é a única vez que a gente vê isso. Então, sim, minha nota vai ser 6 de 10. Porque, cara, ele não aprende com os erros e também sempre se importa apenas com ele mesmo, com mais ninguém. E óbvio, como falei lá atrás, sim, ele aprendeu a lição lá, fingiu, em vez dele falar que o Rowling comeu queijo, ele falou que foi ele que comeu pra proteger ele e tal. Mas mesmo assim, cara, depois disso, a gente nunca mais viu isso, a gente nunca mais viu isso, cara. Então, meu protagonista vai ser nota 6 de 10. Agora o terceiro tópico, personagens secundários. Cara, eu gosto muito dos personagens secundários. Vou falando aqui, cara. Gosto muito, cara. O Rowley, os pais do Greg, o Roderick. Né, cara, todos eles, cara, são muito bem escritos e bem desenvolvidos. E na minha opinião, eu acho eles realmente necessários pro livro. Eu acho eles muito necessários. Cara, eu acho eles realmente se desenvolveram muito bem. Foram ótimos personagens que ajudaram a história do livro, ajudaram no humor do livro, né? Até no protagonista ajudaram a desenvolver o Greg em si, cara. Então, cara, adorei. Todos os personagens secundários, adorei. Minha nota dos personagens secundários, cara, 10 de 10. 10 de 10, cara, perfeito. Eu adoro todos eles, cara. 10 de 10, perfeito, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. 10 de 10. Agora a história. Porque, cara, eu até gosto da história, eu gosto. Ela é muito boa, bem escrita. O desenrolar dos personagens no meio da história, né? Se desenvolve também muito bem. Os personagens são cativantes, são muito bons. A premissa do livro também é muito boa. Gostei do tema do livro, adorei, muito bom. E pelo fato do livro ser para um público jovem, a história foi bem feita, cara. Que o público não é para adulto, ou sei lá, para uma pessoa mais velha, assim. Público infantil juvenil, para crianças e adolescentes, né? Não é para um público tão velho assim, cara. E a história, ela não é ruim. E ela também não é uma baita história, tipo assim, nossa, que plot twist, nossa, que história, nossa senhora. Não, não, não é, cara. É uma história simples, mas pelo tema do livro, ele funciona bem, cara. É uma história simples, mas se seguir com o tema do livro, funciona bem, cara. Então, cara, eu acho que uma nota de 8 de 10 dá pro gasto. Porque também tem toda aquela coisa de não fazer o Greg aprender com os erros, mas ainda acho que a história do livro é realmente muito boa. Então, a nota final da história é 8 de 10, nota 8. Muito boa mesmo. Agora, o último tópico normal, a arte do livro. E, cara, a arte do livro, cara, é muito simples. Não tem nem cor, tem. Olha, não tem cor, ó. É preto e branco. Ó, preto e branco, viu? Não tem cor. Vou até mostrar mais pra perto de vocês, olha aí. Ó, preto e branco, viu? Tudo preto e branco. Ah, não, é porque o livro é um livro antigo. Um livro normal de hoje em dia não tem, vai ter tudo que é tipo de cor. Vamos ver? Vamos ver se realmente tem todo tipo de cor? Vamos abrir. Olha, não tem todo tipo de cor. O livro mais atual do ano passado é preto e branco. Olha, olha. Não tem todo tipo de cor. Que estranho, não é, espectador? Então, sim, cara, todos os livros do Diário de Banana são preto e branco. E, cara, é um desenho muito bom, cara. É um desenho realmente muito simples, olha. Que é um visual mais pro público jovem, pra ser um visual engraçado, sabe? Então, é um visual realmente bem simples, um visual do livro muito, muito bom. Mas é simples. A arte do livro também, pintura e tal, não é pintura, não posso dizer pintura porque são duas coisas, preto e branco. Mas realmente é muito boa, cara. Então, cara, livro, a arte do livro, cara, no 5 de 10 tá bom. É simples, mas não é mal feito. E detalhe, eu disse que eu gosto de artes simples e não mal feitas ou preguiçosas. Então, realmente, minha nota vai ser 5. Eu não tô chamando ela de preguiçosa ou de mal feita, mas sim simples. Então, eu acho que pelo tempo do livro funciona também muito bem. Então, 5 pra mim tá ótimo. E agora os tópicos bônus. Vamos entrar nos tópicos bônus. E
o primeiro Top Bônus é o final do livro. E cara, é muito bom. Tem um ótimo desfecho, uma ótima lição de moral e também um aprendizado muito bom pro personagem. Ah, você tinha falado que não tinha aprendido nenhuma lição, que não sei o que. Calma. Eu falei que a gente não vê esse aprendizado nos outros livros. Eu não falei que nunca teve isso. Nesse livro que teve um aprendizado. Nos outros, eu disse que não teve um outro aprendizado igual a esse. Então, é isso que eu quero dizer. Então, cara, pro final do livro, cara, eu vou dar uma 8 de 10. Muito boa, cara. Um desfecho bom. O desfecho também dos arcos dos personagens em si, cara, muito bom também. Então, cara, 8 tá ótimo. E agora o último tópico bônus, que é a criatividade. Cara, a criatividade do livro é realmente muito boa. É algo que a gente não vê muito nos livros ou quadrinhos de hoje em dia, né? Nos livros de infanto-juvenis, né? Para crianças e adolescentes. E eu acho que em relação com a história, personagem e premissa, cara, eu acho que um 8 de 10 também tá bom. Nota 8 para criatividade do livro. Jeff Kinney mandou brabo nessa. Então as notas foram as seguintes: autor 9, nota 9. Protagonista, nota 6. Personagens secundários, nota 10. História, nota 8. Arte do livro, nota 5. Final do livro, nota 8. E criatividade, nota 8 também. Então, cara, no geral, realmente foi muito boa e eu adorei esse livro. Adorei reler e trazer para esse quadro e para esse canal, que é o primeiro vídeo desse quadro. E provavelmente não vai ter tanto dele, porque é muito difícil fazer o roteiro. Mas e aí? Você gostou do vídeo? O que você achou? Vocês querem que eu traga mais desse tema? Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então, obrigado por assistir. Eu sou o Jovem Crítico. Valeu!